A noite descia como um manto pesado sobre o olival. O vento passava entre as folhas antigas, sussurrando segredos que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Ao longe, algumas tochas se acendiam, pequenos pontos de fogo que perfuravam a escuridão e traziam consigo a promessa de perigo. Os discípulos exaustos tentavam manter a oração, mas suas vozes tremiam. O medo latente se infiltrava em cada palavra como uma sombra inevitável. Entre os troncos grossos, escondia-se um jovem de pouco mais de 20 anos. Tinha a pele oliva, o corpo magro e os cabelos escuros e encaracolados que refletiam discretamente a luz da lua. Os olhos, arregalados pela expectativa, denunciavam tanto curiosidade quanto temor. Não era um dos 12, nem sequer dos mais próximos de Jesus. Apenas alguém que ouvira aquela voz em dias anteriores e não conseguira voltar ao silêncio de antes. Saíra às pressas, levando consigo apenas um simples lençol que lhe cobria o corpo, como quem atende a um chamado sem tempo para preparar-se. À frente, Jesus se levantava da oração. Seu rosto permanecia sereno, em contraste absoluto com a inquietação da noite. O murmúrio de passos e o roçar de armas de ferro se aproximavam. Então Judas apareceu, conduzindo homens armados. O beijo, breve e traiçoeiro, rompeu a frágil quietude, como uma lâmina invisível. O jovem que se escondia entre as oliveiras não era conhecido pelos discípulos. Na verdade, quase ninguém notava sua presença nas multidões que acompanhavam Jesus pelas ruas de Jerusalém. Seu nome se perdia no anonimato, mas sua curiosidade ardia em segredo. Era filho de uma família respeitável, cercada de conforto e tradições rígidas. Tinha cerca de 20 anos, porte esguio, pele oliva, cabelos escuros e ondulados que caíam sobre a testa, e olhos castanhos que refletiam uma mistura de inquietação e desejo. Em algum momento de sua juventude, ouvira Jesus falar sobre o reino de Deus. Desde então, sua vida perdera a antiga simplicidade. As palavras do Mestre haviam penetrado fundo, provocando nele uma luta que ninguém mais conhecia. Seguir aquela nova verdade, ou manter-se seguro nos limites da lei e das convenções sociais. Apesar da inquietação, nunca tivera coragem de se declarar discípulo. Observava de longe, como quem toca o fogo com a ponta dos dedos, temendo a chama, mas incapaz de resistir ao calor. Aquela noite, algo o impeliu a sair às pressas. Não vestira túnica nem sandálias, apenas um lençol cobria sua nudez, sinal de que não havia tempo para hesitar. Entre as árvores, ele sentia o coração bater em ritmo descompassado. Parte dele queria fugir dali, mas outra parte, mais profunda, buscava permanecer. Algo grandioso estava prestes a acontecer, e ele sabia que não podia se afastar. A tensão aumentava. O som dos soldados já se aproximava pelo caminho estreito do jardim. Após o gesto que selara a traição, o círculo de tochas se fechou ao redor do mestre. As sombras, antes difusas, ganharam contornos de ferro e couro. Ordens curtas cortaram o ar, as mãos dos guardas avançaram. Jesus permaneceu sereno, e esse silêncio aumentou a desordem dos que o cercavam. Um dos discípulos, tomado de pânico, puxou uma lâmina. Um grito breve rasgou a noite, seguido do estalo seco de bronzes contidos. O jovem, escondido entre dois troncos, sentiu o chão vibrar sob as botas. O lençol colado ao peito parecia fino demais para a violência que se derramava à sua frente. Ele respirou curto, lutando contra o impulso de correr. Não podia. Precisava ver, como se assistir àquela entrega lhe revelasse um sentido que a alma há muito pedia. Moveu-se pelas franjas da luz, contornando pedras, mantendo os olhos fixos no rosto sereno. As tochas tremeram.
Os guardas prenderam os braços do mestre. Alguns discípulos recuaram em soluços. Outros discutiam em sussurros impacientes, como se argumentar pudesse interromper o inevitável. Então, a luz de uma tocha varreu as árvores e colou-se à pele do jovem. Um soldado, rosto duro, virou-se de repente. Seus olhos encontraram o intruso. A mão, automática, desceu para agarrá-lo. O coração do jovem explodiu no peito. Deu um passo para trás, roçando a casca áspera de uma oliveira. A voz do soldado ecoou, chamando reforços. Quando outros se voltaram, o primeiro já avançava, o braço estendido, os dedos procurando o tecido branco, agora quente, tremendo. Quando os dedos do soldado tocaram o linho, o jovem recuou num sobressalto. O tecido estalou, preso como rede por mãos alheias. Outro guarda veio por trás, e por um instante o círculo de tochas se fechou sobre ele. Sentiu o cheiro de óleo queimando, o ferro das fivelas, a respiração áspera. O pavor revelou uma passagem, torceu o corpo, escorregou sob o braço do homem, e o lençol ficou entre as mãos deles como pele. O frio da noite caiu sobre a pele exposta como lâmina. Por um segundo, ele não foi mais do que um clarão de carne atravessando sombras. Ouviu risos bruscos, um xingamento em língua áspera, o estalo de sandálias lançadas atrás de si. Correu. Os pés descalços batiam na terra, colhiam pedrinhas, arranhavam-se em raízes invisíveis. As oliveiras passavam como colunas, e o vento trazia o sal do suor e o gosto amargo do medo. Viu à direita um talhão mais denso e mergulhou nele, tentando desaparecer. Uma tocha varreu a escuridão, roçando seu ombro com calor breve. O corpo respondeu com mais velocidade, e o coração, descompassado, riscava o peito. A vergonha mordeu-lhe a nuca. Havia algo além, um vazio luminoso, como se todos os nomes tivessem sido retirados e restasse um ser pequeno diante de um mistério maior. Atrás, vozes se perderam, substituídas pelo canto dos grilos. A ladeira cedeu a um caminho de pedras. Ele saltou, cambaleou, quase caiu e manteve-se de pé. Entrou por um corredor de muros baixos, atravessou um pátio e a cidade dormindo o recebeu com becos de silêncio. Parou sob um alpendre sombrio, o corpo tremia, o ar novo. Cobriu-se com os braços, respirou devagar e ouviu apenas o próprio sangue. Nenhuma tocha, nenhum passo, apenas a noite, como se o mundo aguardasse o que viria depois.